Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o professor Célio Martins. Hoje nós vamos para mais uma aula do nosso curso. Nós vamos estar fazendo o capítulo 2, ou seja, a aula 2 do departamento pessoal, como nós combinamos na aula passada, né? Então, com a apostila de vocês aberta, vocês vão lá na página 33, onde nós vamos estar falando sobre rotinas da admissão. Tá? Então vamos lá para a página 33. E como de costume, né, no nosso curso, vocês têm um estudo de caso, que tem o João, a Sabrina, e hoje nós vamos ter a Roberta aqui. Tá, então vamos lá. Ó. A Sabrina vai falar para o João. Bem, hoje irá conhecer um pouco mais sobre a rotina de admissão. Aí o João vai falar, qual rotina? Sabrina, preencher carteira de trabalho, folha de ponto, contrato de trabalho. A Roberta já está te esperando. Tá, então a Roberta vai comentar sobre a carteira de trabalho. Ela vai até falar assim, ó, bom dia, João. Hoje você irá preencher as carteiras de trabalho e realizar folha de ponto. Estou pronto para aprender. Comente sobre a carteira de trabalho, por favor. Aí, o que é a carteira de trabalho? Tá? Eu vou explicar aqui, depois nós vamos falar da digital também, que tem hoje atualmente. Né? A carteira de trabalho é o documento que identifica o trabalhador. Nela são anotados todos os dados referentes à sua vida profissional, data de admissão e da demissão, conta do FGTS, férias, promoções, salários, etc. É um documento fundamental, pois é obrigatório para o exercício de qualquer emprego, inclusive de natureza rural, temporário ou para trabalhar por conta própria em qualquer atividade profissional remunerada. Tá? E aqui vai estar falando aqui, ó, carteira de trabalho e previdência social. A sigla, né, é CTPS. Tá? Seria carteira de trabalho, previdência social. Tá? Aí o empregado apresentará a carteira de trabalho para o empregador que o admitir, entregando-lhe recibo desta obtenção, para efetuar as anotações e devolvê-la no prazo máximo de 48 horas. O que ele está falando aqui, pessoal? Por exemplo, quando você vai ser registrado ou até mesmo demitido, tá? Você entrega a sua carteira de trabalho, o empregador tem que te devolver ela em até 48 horas. Tá? Tem gente que pega a carteira e fica com a carteira em posse, tá? Não pode. Tá? E quando é devolvida a carteira, tá? Por exemplo, se o empregador estiver atento, ele vai fazer um recibo, tá? Te indicando esse detalhe. Tá? Você vai assinar que está pegando a carteira, que ele já te devolveu a carteira, tá? Para que ele não tenha problemas futuros com isso. Eu acho que eu comentei com vocês, eu tive um caso de uma empresa que eu trabalhei, que não me devolveu a carteira e eu precisava da carteira para ser registrado no outro trabalho. Eles estavam aguardando. Aí o que eu tive que fazer? Eu tive que tirar outra carteira. Só que para mim tirar outra carteira, nesse caso, tive que fazer uma coisa muito chata. Tive que ir fazer um boletim de ocorrência, tá? Aí depois eu consegui ter essa carteira, mas eu consegui tive que tirar uma outra carteira para mim poder ser registrado na outra empresa. Então, umas coisas que acontecem que sem necessidade, vamos dizer, né? Porque é muito simples. Você vai, dá baixa na carteira, devolve. Ou faz as anotações que precisa e já devolve. Tá? Então, é umas coisas desnecessárias que acontecem na trajetória profissional da gente. Tá? Então, ó, anotações, data de admissão, o cargo, remuneração e as condições especiais, se houver. Tá? Então, para qualquer uma dessas coisas aqui, ó, fazer apenas uma anotação, data de admissão, o cargo, são 48 horas, tá? Que eles têm que te devolver a carteira. Carteira de trabalho é um documento muito importante. Tem como função registrar todas as empresas que você trabalhou e os cargos que ocupou. Tá? Aí o João, vamos para o estudo de caso. Eu tirei a minha ontem. Então, em toda empresa que eu trabalhar, ela será assinada? Aí, Roberta, sim. O que tem que preencher na carteira de trabalho? O nome da empresa, o empregado, seu endereço, seu CNPJ, a remuneração, a forma de remuneração, a função que irá exercer, a classificação brasileira de ocupação, que é o CBO,
a data de emissão, data de demissão quando você sair, identificação da conta do FGTS, início e término do contrato de experiência. Aí o João vai falar assim, ó, pode ser preenchida manual ou por computador? Aí o Roberto vai falar que vai explicar. O preenchimento da carteira de trabalho. Carteira de trabalho é facultativa a adoção do sistema de preenchimento manual, mecânico ou eletrônico, conforme instrução a serem expedidas pelo Ministério do Trabalho. Aqui tem um exemplo, ó, tá, de preenchimento. Aqui é a primeira folha aí da carteira. Tá? Aí, por exemplo, colocar o nome do empregador, colocar o CPF do empregado, do empregador, né? O endereço do empregador que vai trabalhar, e tudo aí, a função exercida pelo empregado, repetindo a informação do cargo, data de contratação e o salário bruto para ser pago. Então vamos pegar uma. E aqui, ó, contrato de trabalho. Empregador Sônia Amorim, o CGC, né? Aqui no caso está como CPF só, não está nem o CGC. Antigamente era CGC, agora é o CNPJ, né? Era igual, por exemplo, o SIC e CPF. Né? O CGC era da empresa, né, da pessoa jurídica, o SIC da pessoa física. Hoje é CPF e CNPJ. Aí tem todos os dados, né? Classificação brasileira de ocupação, salário. Então é isso aqui que hoje o que o pessoal faz? Eles imprimem, tá um quadradinho, cola aqui em cima com os dados. Fica mais fácil, tá? E a pessoa só assina. As alterações de salários devem ser anotadas sempre que o empregado tiver aumento de salário ou alterações de funções. Então, por exemplo, todo ano tem o dissídio, né, que é o acordo da convenção é feito, tem um dissídio, aí tem que fazer a anotação que teve aumento, por exemplo, aí você vai colocar lá dissídio. Se tiver algum aumento por conta do próprio empregador, por exemplo, o seu patrão decidiu aumentar seu salário, ele vai fazer a anotação e colocar na observação que foi em comum acordo, né, que foi a intenção dele mesmo aumentar o seu salário. Aí, anotações gerais, como o próprio nome diz, essa página pode ser utilizada em diversas situações: contrato de experiência, contrato de inscrição no PIS, contrato por prazo determinado e afastamento. Por exemplo, aconteceu alguma coisa com você, você teve que se afastar, então vai ter essa anotação na sua carteira. Contribuição sindical é uma taxa anual obrigatória paga pelo trabalhador ao sindicato de uma categoria profissional. O desconto da contribuição deve ser realizado todo mês de março e corresponde a um dia de trabalho, independente da forma da remuneração. Tá? Então, a contribuição sindical é uma taxa anual obrigatória. Tá? Só que na nova legislação, tá? Nessa nova mudança aí que teve, essa contribuição deixou de ser obrigatória. Tá? Então, por exemplo, você vai pagar, vai descontar de você se você autorizar. Caso contrário, não é descontado mais. Tá? Anotações de férias. Anotar o período em que o empregado gozou suas férias. A carteira de trabalho foi instituída no Brasil pelo Decreto 21.175, de 21 de março de 1932, e depois regulamentada pelo Decreto 22.035, de 29 de outubro de 1932. A carteira de trabalho tornou-se documento obrigatório para qualquer pessoa que venha praticar qualquer atividade profissional de forma legalizada pela Previdência Social. Ela registra a história profissional do indivíduo, de forma a fazer com que o mesmo possa aderir ao benefício da Previdência Social. Muitas vezes é através dela que o perito trabalhista se baseia para o fechamento da aposentadoria. Tá? A carteira de trabalho tem que ser atualizada constantemente para que o indivíduo não tenha problemas futuros com a Previdência Social. É obrigação da empresa registrar o funcionário e atualizar a carteira constantemente com as informações permitentes à Previdência Social e outras informações permitentes ao sindicato das empresas que registram os funcionários, de acordo com cada convenção.
Aí, João, há limite da carteira de trabalho a tirar? A Roberta fala, não, podemos tirar quantas carteiras forem necessário. A retirada de outra carteira de trabalho se dá quando extravio, roubo, término de lugar para registro, quando a mesma está muito gasta. Por exemplo, quando ela estiver muito velha, tá? Aí você não precisa fazer o boletim de ocorrência. Você só tem que levar a sua carteira para comprovar isso. E aqui também, tá? Quando terminou os lugares para registro, você vai levar ela para informar isso. Agora já extravio e roubo, você tem que ter um boletim de ocorrência para informar isso, tá? Lembrando que o registro da antiga carteira deve ser atualizado com a empresa, onde o funcionário para serem feitas as anotações de atualização da nova carteira. Ó. Lembrando que os registros da antiga carteira devem ser atualizados com as empresas, onde o funcionário para serem feitas as anotações de atualizações da nova carteira. Tá? Aí não tem um modelo de entrega da carteira, aí aqui tem o modelinho, né, de entrega da carteira. Ó. Aí o livro de ponto ou o relógio, o livro ou o relógio de ponto, né? Mas antes da gente fazer da sequência aqui, eu vou mostrar para vocês como está funcionando a carteira digital. Carteira de trabalho digital. Aqui, ó, você pode preencher, né? Você pode fazer para obter a sua carteira de trabalho. Eu vou mostrar aqui, ó, esse vídeo aqui, só para você ver como está funcionando, tá? Vou colocar ele aqui, eu vou parar de falar para não ficar dando interferência aí. Ok, então esse aqui é um resuminho, né, de como que está a carteira digital hoje. Então as mesmas informações que você tem na de papel, você tem que ter na digital. Tá? Porque quando você se registra, por exemplo, tudo vai para o sistema, né? E o sistema hoje é tudo interligado. Então tudo que você tem na sua carteira de trabalho no papel, você vai ter no digital, por exemplo. E quem tem a digital também não precisa, não é obrigatório ter a de papel mais, né? Aí você tem, por exemplo, e nela você pode solicitar seguro-desemprego, tá? É uma série de coisas que você consegue fazer hoje, na realidade, tudo que você vai fazer, tá, com a tecnologia, você tem a facilidade dos aplicativos, né? Por exemplo, tem a carteira de trabalho, tem um aplicativo do FGTS, tá, que você pode utilizar. Tem também, além do FGTS, você tem aí
Deixa eu só pegar aqui no meu celular. Você tem a caixa trabalhador, né, que tem todas as informações também que você precisa, carteira de trabalho e o FGTS, onde você acompanha se a empresa está depositando o FGTS para você ou não, ok? E uma das facilidades de hoje. Hoje você não precisa mais, por exemplo, pegar uma fila de banco da caixa, tá, para sacar o seu FGTS. Tá, isso no aplicativo ele já cai direto na sua conta. Tá, você tem como informar uma conta, tá no próprio aplicativo da Caixa do FGTS. Você informa uma conta que quando você tiver FGTS, multa para sacar, ele já vai cair direto na sua conta, evitando você ir em banco e tudo mais. Uma outra é a opção do FGTS que tem, tá? Hoje tem aquele saque aniversário que você pode cadastrar, tá? Você tornar você que escolhe, né? Você tem o saque normal, que é assim, quando você for demitido, você pode ir lá e sacar o seu FGTS, seu fundo de garantia. Ou você tem o saque aniversário. O que é o saque aniversário? Todo mês do seu aniversário, tá? Você saca um percentual dependendo do saldo que você tem. Só que aí entra um detalhe, tá? Se você tem o seu saque ativo, o saque aniversário ativo, você é demitido, você não vai sacar o seu FGTS, tá? Você vai sacar a multa, mas o seu FGTS você não vai sacar por quê? Você é optante pelo saque aniversário. Então tem que tomar cuidado com isso. Aí, por exemplo, aí você está achando lá, você tem 10 mil de fundo, tá? Você vai sacar só o percentual na data do seu aniversário. Você vai sacar, aí por exemplo, você tem 5 mil de multa ou 4 mil de multa para sacar, você vai sacar só os 4 mil da multa, tá? Aí, por exemplo, para você se descadastrar, vamos dizer assim, do saque aniversário, vai levar 24 meses, 2 anos, para você conseguir colocar na outra opção, que é o saque padrão, né? Então você, por exemplo, aí dentro dos 2 anos, aí só depois de 2 anos você vai conseguir reverter e poder sacar o seu fundo da empresa que você for trabalhar futuramente, você está trabalhando, ok? Então vamos voltar lá para a apostila. Então, livro ou relógio de ponto. Para estabelecimento com mais de 10 empregados, é obrigatória a marcação de ponto, com a anotação da hora de entrada e saída, devendo ser assinalados os intervalos para repouso. A marcação do ponto pode ser feita em registros mecânicos ou eletrônicos, isso é, mediante relógio de ponto ou manuscrito em livro ou cartão de ponto. Aí a Roberta, sim, temos. Agora temos que realizar o livro de ponto. João, como assim livro de ponto? Então vamos lá. Aqui está um modelo, tá, da folha de ponto mensal. Tá, que o funcionário, aí você tem os dados da sua empresa, o nome do funcionário, a seção que ele trabalha, a função dele, o mês que ele está trabalhando e o ano. Tá, a entrada, o intervalo de descanso e refeição, né, e a saída dele. Tá, e aqui ele vai anotando o horário que entrou, saiu. Tá, aí, por exemplo, entrou às 9, saiu meio-dia, voltou a 1, saiu às 18. Tá. Aí se teve extra tem que anotar também, aí tem de todo mês, ok? Então esse seria a folha de pontos. Tem os livros de pontos também, depois a gente vai ver. Aqui tem aqui as questões para se fazer, o que é carteira de trabalho, o que tem que ser preenchido na carteira de trabalho, tem todas essas informações aí no comecinho lá do capítulo, tá? Qual a importância da ficha de registro de funcionários na empresa e quais os requisitos para a elaboração da ficha na empresa. Tá? Aí realize a folha de ponto do funcionário. Então você vai definir o horário que ele trabalha, lembrando, tá, que ele tem que fazer 8 horas dia. Tá? Vamos fazer um horário padrão aí, 8 horas dias. Então, por exemplo, lembrando que o intervalo não conta como hora trabalhada, tá? Só como exemplo, que eu vou abrir o Excel aqui. Só para a gente fazer um modelinho aqui. Deixa eu aumentar o zoom aqui, só para a gente
Então eu colocaria aqui, ó, entrada, saída, entrada, saída. Por exemplo, você entrou às 8, saiu meio-dia, voltou a 1, saiu às 17. Tá? Um exemplo. Vamos ver se bateu. Mais esse menos esse. Então aqui ele fez 8 horas. Então um outro horário que daria certo também fazendo dessa maneira. Se ele fizesse assim, ó, das 9 às 12, das 13 às 18. Tá? Deu 8 também. Por exemplo, se ele entrasse no horário da tarde, então entrou às 13, saiu às 17, voltou às 18, ficou até às 22. Tá? Daria as 8 horas também trabalhadas. Por exemplo, se ele entrou meio-dia, porque eu vou até colocar aqui embaixo, ó. Se ele entrou meio-dia, ele fez o mesmo horário aqui. Só que o intervalo dele foi maior, foi de 2 horas. Aí também daria certo. Seria uma opção que você poderia fazer. Ou fazer assim, ó. Entrou meio... Vamos colocar aqui, ó. Entrou meio-dia. Saiu às 17. Não, entrou a 1. Não, tá certo. Entrou meio-dia. Voltou às 18. Só que saiu às 21. Tá? Então também daria certo aí. Tá? Então trabalharia 8 horas aí. Tá? Aí, por quê? O que a gente tem que trabalhar? Trabalhar 40 horas, 44 horas semanais, né? Seria 220 horas no mês. Se não trabalhar no sábado, nesse formato aqui, a gente trabalhando 8 horas na semana, a gente fica devendo 4, né? A gente teria que trabalhar 4 no sábado. Ou a gente poderia aumentar um pouquinho a carga horária para não trabalhar no sábado. Tá? Poderia ser feito isso também. Ok? Então seriam essas os horários aí que a gente poderia fazer. Certinho? Então vamos lá. Eu vou salvar isso daqui, que aí vocês ficam com o cálculo aí, ó, de como se faz, tá? Vou salvar, depois eu mando no grupo para vocês aí. Deixar aqui em documentos, vou colocar exemplo aula 01 DP. 02, né? Aula 02 DP. Aí eu mando no grupo aí só para vocês terem esse cálculo aí. Por exemplo, se eu quisesse fazer na semana, vou colocar aqui um exemplo para vocês. Vou fazer nesse formato aqui, tá? Vou abrir uma outra planilha aqui. Vou aumentar o zoom aqui. Um pouquinho. Entrada, saída, entrada, saída, total. Aí aqui nós vamos fazer assim, ó. Deixa eu aumentar uma coluna aqui. Vou colocar segunda-feira, terça, quarta, quinta, sexta, sábado. Aí o que nós vamos fazer? Ó? Nós vamos trabalhar.
aquele formato que nós fizemos lá, para dar 44 horas na semana. Então aqui entraria às 9, sairia meio-dia, voltaria às 13, sairia às 18, certinho? Nós vamos fazer isso em todos os dias até na sexta. Então aqui o que seria? Igual, esse menos esse, mais esse menos esse. Daria 8 horas. E aqui, nós precisaríamos trabalhar 4 horas para completar as 44 horas na semana. Então entraria às 9, sairia às 13. Tá? Então daria as 4 horas. Aqui eu não tenho intervalo por só trabalhar 4 horas. Ok? Então esse seria um dos formatos aí para se trabalhar. Agora tem aqueles trabalhos, né, que eu acho que eu já comentei com vocês, por exemplo, porteiro, se não me engano, policial, militar, né, o bombeiro. Você trabalha 12 por 36. Então, por exemplo, ele trabalha, vamos colocar aqui, segunda. Vamos colocar assim. Vamos colocar até o domingo. Aí ele entraria às 6 horas. Ele entraria às 18 horas. E sairia às 6 horas da manhã. Tá, então o que ele fez aqui? Ele trabalhou 12 horas. Certo? Só que aí, aqui ele não trabalha. Ele vai voltar a trabalhar. Aqui, ó. Trabalharia aqui, aqui e aqui. Então aqui ele folgaria, né? Seria o descanso dele. Ok? Então seria uma outra forma aí, uma outra escala, né, de horário de trabalho. Vou salvar. Vou salvar aqui, por exemplo 1. E aqui exemplo 44 e 12 por 36. Tá. Só para vocês terem uma noção aí de como poderia ser. Vou fechar, salvar. Aí no caso, deixa eu mostrar para vocês os livros de registro, livro de ponto. Livro de pontos. Aqui, ó, deixa eu só abrir só para vocês verem como que é. Tá, então as anotações que, por exemplo, colocaria o dia, né? Por exemplo, o dia seria, anotaria o dia de hoje, o dia, o mês e o ano. Então o empregado chega, ele assina. Então, por exemplo, você tem 8 empregados, 5 empregados, vamos pôr. Por exemplo, coloca José da Silva, aí o horário que entrou, o horário que ele foi descansar e o horário que ele saiu. Tá? Aqui a mesma coisa. Aí, por exemplo, Maria Joaquina, entrada, e assim vai, todos os dias. E sempre procurar colocar o funcionário na ordem. Tá? Então, por exemplo, você tem 5 funcionários, numere 1, 2, 3, 4, 5. O primeiro é o José, o segundo é Maria Joaquina. Então, por exemplo, se a Tereza Cristina, tá, trabalha aqui, vamos pôr assim, quer ver? Vamos fazer só um exemplo aqui. Copiar a imagem, vou colocar uma, só como exemplo, tá? Vamos abrir o foto aqui. Vou no arquivo novo. Vou colocar só como exemplo mesmo. Tá aqui, ó. Vamos até aumentar um pouquinho, deixar só uma folha aqui.
deixar assim. Aí eu vou colocar uma, como a gente tivesse a gente coloca aí, ó, um pouquinho, 15. Só um exemplo, tá? De maio. Seria só um modelo aí do preenchimento. Tô pondo uma data aqui nada a ver, só pra gente ter um modelinho aqui. Aí, por exemplo, ó, chegou o funcionário 1, José da Silva. Ele veio, preencheu, chegou no horário às 8 horas, saiu para almoçar às 12, voltou às 13, saiu às 18. Deixa eu diminuir aqui um pouquinho, só para diminuir mais aqui, para a gente ter uma ideia aqui, tá? Então ele preencheu o livro aqui. Aí veio, vou até fazer uma cópia aqui, ó. Aí nós temos o 2, que é a Maria Joaquina. Tá, trabalha no mesmo horário. Só que, por exemplo, isso daqui, ó, somente ponto manual, tá? Isso aqui costuma dar problema para a empresa. Por exemplo, eu não posso deixar, por exemplo, o funcionário aqui, ele chegou às 7, ele tem que marcar 7h59, não tem que ficar marcando em cima, não. Por exemplo, chegou às 7h59, vai pular 8. Tá? Isso não existe. Por exemplo, ele saiu meio-dia e 5. Então ele marcou lá, meio-dia e 5. Aí voltou, por exemplo, voltou numa hora certa. Só que ele saiu meio-dia e 6. 18h06, tá? Então eu tenho que marcar dessa maneira aqui, ó, o certo, tá? Aí o que nós vamos fazer aqui, ó? Colocar aqui como exemplo, só pra gente. Aí o funcionário 3, aí tem um funcionário 3, tá? Que é o João de Souza, tá? Vou deixar assim. Só que, por exemplo, no dia 15 veio todo mundo, tá? Aí tem um quarto, vamos por cima, tem um quarto funcionário também. Não tô falando dos horários ali, mas só pra gente ter uma noção, tá? Aqui é o Manuel Dias. Tá, vamos pôr os nomes aí, tá? Então, no primeiro dia, no dia 15, veio todo mundo. Vou colocar aqui, tá como exemplo aqui, ó. Vou pôr lá em documentos. Então, por exemplo, 15 de maio. Vou aqui, ó, ponto 15 de maio. Ok? Só que, por exemplo, no dia 16 de maio, ponto, só que eu vou trocar aqui. Depois eu vou salvar isso daqui. Vou pôr aqui, ó, no dia 16 de maio,
o João não veio. Então, por exemplo, vai colocar aqui, ao invés de preencher, por exemplo, o João não veio, o João faltou. Então deixaria em branco a linha dele, tá? E o Manuel assina embaixo normal, tá? Porque aqui era o espaço do João, tá? Vou até salvar lá, salvar como exemplo pra gente, tá? Então, ponto 16 de maio. Só como exemplo, tá? Entenderam? Então, por exemplo, vou até abrir lá no... Fechar aqui também. Não vou deixar aqui que a gente vai buscar mais informações. Então, estou dentro aqui de documentos, ó. O ponto do dia 15, tá? Todo mundo assinou bonitinho. Já no ponto do dia 16, tá? O João faltou. Então, deixaria em branco, o Manuel assina embaixo, normal, tá? Então é isso aí. E aí, por exemplo, a gente pode fazer a observação aqui, ó. João faltou, tá? Ou só colocar faltou aqui, certinho? Seria, vamos até colocar lá. Vamos abrir. Vamos colocar lá que o João faltou. Aqui a gente faz a observação. Faltou. Deixa eu pôr uma outra fonte aqui para não ficar igual a... Deixa eu selecionar aqui. Tá, então a gente faz a observação que o funcionário faltou nesse dia. Salvar de novo. Então tá, a hora que a gente for visualizar, né? Aqui veio todo mundo, nesse dia aqui ele faltou. Aí, por exemplo, faltou e trouxe atestado. Faltou, já tinha comunicado que ia faltar. Então você faz a observação, faltou barra atestado, só para você saber que ele trouxe atestado, você não vai descontar esse dia dele. Então vamos lá. Então vocês vão responder o questionário, como de costume, vocês vão tirar foto e me enviar. Na próxima aula, nós vamos falar sobre contrato de trabalho. Tá? Na terceira aula nós vamos falar sobre contrato de trabalho. Bem interessante também, tá? Mas daí fica para a nossa próxima aula, ok? Então eu vou mandar para vocês aqueles dois modelinhos, tá? Do modelinho de ponto que a gente fez. Da carteira digital a gente viu o vídeo, tá? Do próprio governo, né? Do próprio... Deixa eu fechar aqui. Vou colocar aqui, ó, carteira de trabalho preenchida. Só para vocês dar uma olhada. Então aqui, ó, tem alguns modelos de como a carteira está preenchida. Aqui, vamos pegar esse aqui, ó. Esse aqui foi preenchida manual, tá? Vamos pegar uma que está com adesivo, que também foi manual. Ó, a data do último dia efetivamente trabalhado foi 1/12/2010. Que aqui tá errado, ó, entendeu?
Ele fez a anotação aqui para corrigir. Quer ver? Vamos pegar algum que tem o... Aqui, ó, muita gente usa assim também, ó, bate o carimbo, né, com os dados da empresa. Aqui, ó, esse aqui tá com... Eles fazem no papel, né? Fazem os preenchimentos no papel e colam em cima da carteira. Ao invés de preencher manual, pega esse papel aqui e cola em cima aqui. Vale também da mesma forma. Certinho? Então são essas as opções. Aqui, ó, o modelinho das duas, né? Carteira digital e a carteira padrão, né? Vamos dizer assim, a de papel. Vamos ver se tem mais alguma coisa aqui que a gente pode mostrar. Aqui é uma antiga, né? Essa aqui tá bem gastinha. Mas são coisas que é a mesma... Não tem muito que mudar, né? Então são as informações aí que a gente tem. Eu acho que a carteira digital, né, ficou bem mais fácil aí. Por exemplo, você tem na palma da mão aí os seus dados, né, todas as suas informações de trabalho aí, toda a sua trajetória de trabalho. Então aqui, ó, vocês têm modelos aí de... Aqui, ó, anotar incorretamente data de admissão na carteira de trabalho gera dano moral. Então tem exemplos aí que são falados, né? Então é isso, pessoal. A nossa aula de hoje foi isso. Espero que eu tenha sido claro nas explicações. Um forte abraço para vocês, fiquem com Deus e até a nossa próxima aula.